Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, a Lei Magnitsky está pegando todos os ministros de surpresa. O ministro Barroso chorou outro dia dizendo que não aguenta mais essa pressão e que está quase pedindo para sair. Todos nós já sabemos que os mais de 22 milhões em um império milionário que está nos Estados Unidos está deixando o ministro Barroso preocupado e, claro, já está tirando o sono do ministro. A única saída que ele tem para poder sair da Lei Magnitsky é saindo do Supremo Tribunal Federal, visto que a Lei Magnitsky é aplicada para a pessoa e não para o cargo. Então, pode ser que até hoje não houve nenhuma pessoa que saiu da Lei Magnitsky. Então, tudo que o ministro fizer daqui para frente vai ecoar muito diante daquilo que ele realmente quer para a sua vida. E aí, no meio desse cenário, eis que surge um pedido de impeachment contra Flávio Dino. E ele foi protocolado aos 49 do segundo tempo e eu quero mostrar para vocês. Se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados do que está acontecendo no cenário político do nosso país. Pessoal, a casa caiu para Flávio Dino. Os ministros estão apavorados. A cada dia que passa, um novo anúncio é feito pelo governo americano para impor sanções contra os ministros. Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um papel excelente e de muita importância lá fora, também já teve o seu checkmate dado por Alexandre de Moraes. E aí nós começamos com a notícia que o senador Eduardo Girão anunciou que vai protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. O parlamentar afirmou que a atuação do ministro demonstra parcialidade em diferentes momentos da vida política. Para ele, o ministro quer aniquilar a direita e os conservadores do Brasil. Só lembrando e deixando muito claro que o próprio ministro Flávio Dino já disse que ele é um comunista nato, de natureza muito enraizada, que vai lutar contra qualquer pessoa que lute contra esse sistema. Então nós temos aqui um ministro declaradamente comunista que vai lutar com todas as suas forças contra a oposição. O senador mencionou a atuação de Dino como ministro da Justiça, que em 2023 quase colocou tudo a perder. Ele afirmou que a CPMI do dia 8 de janeiro pediu acesso às imagens da câmera de segurança do ministério, diferente à data, mas recebeu apenas parte do material. Girão disse que o governo foi alertado sobre a possibilidade das invasões e depredações de prédios públicos, mas não adotou medidas para evitar os ataques. Dino acabou fornecendo as imagens de apenas 4 câmeras de um total de 180 que tem na Praça dos Três Poderes. E a alegação dele não podia ser mais estapafúrdia. As imagens simplesmente foram apagadas, porque o contrato com a empresa responsável não exigia armazenamento por tempo indefinido. Por que imediatamente não pediu então? Por que no domingo ele já não entrou em contato e pediu essas imagens? Será que é porque ia revelar quem estava com ele no prédio? Será que ia revelar quem estava ali de braço cruzado, junto com os pelotões da Força de Segurança Nacional, que ele não acionou? Questionou o senador. Girão também lembrou Dino integrou o consórcio Nordeste. Todos se lembram. A autarquia que reúne os governadores dos 9 estados da região Nordeste para ações de colaboração regional. Quando foi governador do Maranhão de 2015 a 2022, e durante a pandemia do Covid, o consórcio pagou 48 milhões por 300 respiradores. O senador disse que durante a CPI da pandemia houve resistência às investigações sobre governadores e prefeitos que, claro, eles estavam escondendo muito mais do que nós imaginávamos. Eram muitas as denúncias de superfaturamento em compras emergenciais sem licitação. Muitas compras
flagrantemente irregulares, como a aquisição de insumos de saúde em bares, gente, lanchonete e até em casas de massagem. Sempre fui voto vencido, porque a maioria que ocupou a CPI para sabotar as investigações em prefeitos e governadores só estava interessada realmente em fornecer o Lula, favorecer Lula no ano seguinte. O objetivo era desgastar o governo do ex-presidente Bolsonaro a todo custo, e nós sabemos que isso foi feito com maestria. E aí, pessoal, do outro lado do planeta, nós temos o Eduardo Bolsonaro, e ele será decisivo para colocar de vez todos esses bandidos de vez no seu devido lugar. O próximo presidente escolherá 3 ministros. Olha isso. Nós mostramos isso em outra matéria. O próximo presidente escolherá 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e será parte importante na conjuntura para o Senado. Jair e Eduardo vão responder processos fora da anistia, ou seja, provavelmente estarão inelegíveis, mesmo anistiados. Só lembrando que se fossem anistiados normalmente, eles estariam elegíveis para as eleições de 2026. Mas aqui estamos falando do Brasil. Por mais que exista pressão dos Estados Unidos, essa pressão tem limite. Existe uma saída viável que envolve uma chapa com o nome de Bolsonaro. Porém, o sucesso ou a derrota dessa empreitada estará nas mãos de Eduardo. Que Deus os abençoe quando a hora de escolher e a hora correta chegar, porque nós vamos ter que acompanhar tudo o que está acontecendo. E, gente, de braços cruzados, essa é a verdade, de braços cruzados. O advogado de Donald Trump analisou a conduta de Moraes e afirmou que ele é muito, mas muito descarado ao colocar mais um CNPJ para funcionar. O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Martin de Luca, fez uma publicação na qual chama o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de descarado. Moraes deu 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo apresentem suas defesas diante da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e os acusando de coação. Em sua conta no X, o jurista norte-americano publicou: Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo está se esquivando do processo criminal que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano. Incrivelmente descarado, vindo de um homem que vem se esquivando do serviço, no caso Rumble, contra ele na Flórida por 7 meses. Então nós vemos aí que o Alexandre de Moraes está sendo também caçado pelo governo americano. Não vai desistir. Estão achando que abriram um outro CNPJ e isso vai ficar por isso mesmo, mas não vai mesmo. Nós temos a certeza que tudo isso vai surgir, vai cair como uma bomba dentro do Supremo Tribunal Federal, mas logo nós estaremos aqui para trazer todas as notícias. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações. Tchau, pessoal!